Senhoras e senhores moradores e moradoras da União da Vitória, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Eu desejo uma boa noite especial aos alunos do curso de Agentes de Projetos Sociais do Instituto Federal do Paraná. Dou uma boa noite aos seus professores, queria agradecer a presença de vocês nessa Casa de Leis hoje e principalmente dar parabéns para vocês por participar das questões políticas do município da União da Vitória e dizer que fiquei engrandecido, muito feliz com o ofício que recebi de vocês, porque essa é a obrigação do vereador, de receber ofícios, conversar com a população e dar a sua opinião e a sua resposta quanto ao que lhe é perguntado pelos cidadãos, pelos eleitores do município. Então eu recebi, na sexta-feira de manhã, o ofício dos alunos, dos agentes de projetos sociais do Instituto Federal do Paraná, que diz o seguinte: senhor vereador Daniel Rocha, Câmara Municipal de União da Vitória, nós, alunos do curso de Agentes de Projetos Sociais do Instituto Federal do Paraná, vimos solicitar esclarecimentos referentes à lei que criou a taxa do FUNREBOM e ao valor da mesma, pois a referida taxa tem causado estranhamento na população de União da Vitória. Certos da sua atenção, subscrevemos-nos. Assina o ofício representando todos os alunos do referido curso, o senhor Manuel Messias Pereira dos Santos, ex-vereador desta Casa de Leis. Bom, para explicar a instituição da referida taxa, primeiramente, nós temos que observar a nossa Constituição Federal, no artigo 145. Trata-se da parte tributária da Constituição. O artigo 145 dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, os impostos de suas competências, que, no mesmo título da Constituição, já nos artigos seguintes, são divididos as competências tributárias. Como todos sabem, na relação aos impostos, o município pode instituir e cobrar o IPTU, pode instituir e cobrar o ISS, que é Imposto sobre Serviços, e pode instituir e cobrar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Além disso, no inciso 2, esse artigo fala das taxas. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Isso é matéria constitucional sobre as taxas. Indo adiante, o Estado do Paraná, dentro de sua competência legislativa, o Estado do Paraná, dentro de sua competência legislativa, formulou e foi aprovada pela Assembleia Legislativa a Lei 13.976 de 2002, que cria o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, com a finalidade de prover recursos para aplicação em despesas correntes e de capital nas ações administrativas e operacionais do Bombeiros, e segue nessa linha. Esta lei de 2002, ela cria, em âmbito estadual, a lei aprovada nessa Câmara de Vereadores no ano de 2013. Muito está se discutindo agora, quando as pessoas estão recebendo os carnês, sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade ou não da referida taxa. O Código Tributário Municipal, Lei 13 de 2013, foi aprovado
dia 16 de setembro de 2013, nessa Casa de Leis. Naquela noite, eu votei contra o Código Tributário Municipal devido ao pouco tempo que nós tínhamos, para analisar 411 artigos. Salvo engano, tivemos uma semana, até menos de uma semana, para analisar todo o bojo do Código Tributário Municipal. Então, diante disso, não me restou outra alternativa senão votar contra o Código, porque, sinceramente, não tinha condições de avaliar com exatidão 411 artigos. Lembro que eu comentei com diversos vereadores que já votaria contra por causa de algumas questões do imposto, do IPTU, que eu não concordei. Então, votando contra o Código, eu votei contra toda a matéria tributária ali proferida. E assim eu fiz, porque eu me lembro que em 2003, então 10 anos antes desse Código, naquela ocasião, estava na presidência dessa Câmara o professor Cordovan, e chegou a lei tributária, da qual eu era auditor fiscal do município, e o prefeito, na época, montou uma comissão, nomeou uma comissão constituída, que eu me lembro de advogados como Martim Ribas, o professor Luiz Renato Carvalho Pinto, Dr. Fauzi, e eu e o Ronaldo Ozon, auditores da prefeitura, também auxiliamos na formulação daquele código. Quando o código chegou nessa Casa de Leis, eu lembro bem que uma exigência do presidente da Câmara foi vir um advogado no município aqui, eu como auditor fiscal, uma professora de português, e o advogado da Câmara, se eu não me engano, na época era o Dr. Tesseroli também, o Dr. Tesseroli era advogado da Câmara, para discutir artigo por artigo da nova lei que dava entrada aqui nessa Câmara. Eu lembro que a gente começou a discutir numa terça-feira ou quarta-feira e terminamos sábado às 20 horas, sábado, 8 horas da noite, de ler todos os artigos do Código Tributário. O presidente da Casa lia o artigo, desde o seu primeiro artigo, lia o artigo, e era passado para as perguntas para os vereadores. Daí o advogado da Câmara e eu, como auditor fiscal, tinha que responder as questões, e finalmente o doutor Tesseroli dava o parecer dele de artigo por artigo. Tão importante é uma lei tributária para o município. Não lembro quanto tempo levou aquela discussão, mas a lei perdurou por 10 anos, e sem muita repercussão, porque todos os vereadores ficaram inteirados totalmente na questão tributária. Inclusive, eu lembro que entre os vereadores tinha 2 contadores que participaram de todas as reuniões, que foi o Gilberto Francisco Brits e o José Pedro Valk. Os 2 eram contadores na época e participaram de todas as reuniões. Eu lembro que o Messias também era vereador, esteve presente naquela semana de reuniões sobre o Código Tributário. Também participou ativamente o vereador Marcos Borracha, que é uma das pessoas que mais conhece o regimento interno dessa Casa de Leis e a lei orgânica, e outros vereadores, na época, tiveram a oportunidade de verificar artigo por artigo do Código Tributário. E, para mim, aquilo foi uma lição, que uma lei importante daquela forma, eu não podia votar ela em poucos dias, em poucas horas, e sem uma discussão maior com a população. Tanto que, talvez a falta de discussão provocou isso. Agora, depois da lei já aprovada, já sancionada, já em vigor, que existem as discussões, que existem os ofícios perguntando sobre todo o embasamento legal e o porquê da lei, e a população ainda está em dúvida sobre a questão de legalidade. Sobre a questão dessa taxa, primeira situação que eu acho que nós devemos ter é, de forma alguma, a classe política, principalmente o povo de Dona Vitória, ficar
e não estão ficando, quem está sendo cobrado é a classe política, mas os bombeiros, que a gente sabe que hoje talvez seja, aliás junto com a igreja, a instituição mais respeitada, em todas as pesquisas, a gente vê que o Corpo de Bombeiros e a igreja são as instituições mais respeitadas ainda pela população em geral. Então, nós não podemos, de forma alguma, criar um certo desconforto entre nós, classe política, entre o povo da Vitória e os bombeiros, porque nós aprendemos a associar o trabalho dos bombeiros como homem do fogo, mas não é só isso. Nas enchentes eles estão presentes, nos acidentes que acontecem em nossas rodovias, eles estão presentes. Então, o trabalho deles é importantíssimo. Por outro lado, nós sabemos que o povo, o cidadão, também já paga muitos impostos. Que o povo, o cidadão, está suportando nas costas uma carga tributária de mais de 40% do que ele ganha em pagamento dos impostos. E isso, a principal situação que nos perguntam na rua é sobre isso. Os impostos já não servem para isso? Os impostos já não são para financiamento da segurança pública? Inclusive, tem uma pergunta aqui, que o cidadão me perguntou, se nós temos taxa para tudo, para que impostos? Então, nesse ponto, eu acho que nós não devemos culpar, condenar ninguém do Corpo de Bombeiros, porque eles prestam um excelente trabalho para a população, mas, ao mesmo tempo, temos que ver que trata-se de uma competência do Estado do Paraná. O Estado do Paraná, que este ano aumentou o IPVA em 40%, o Estado do Paraná, que esse ano aumentou o ICMS de diversos produtos, deveria dar essa contrapartida e ajudar nossos bombeiros na Vitória para que eles não precisassem explicar para a população essa instituição dessa taxa que há mais de 15, 18 anos não era cobrada no município de Dona Vitória. E o povo de Dona Vitória não estava acostumado por isso, porque não tinha a referida taxa quando nós éramos municiados pelo Corpo de Bombeiros de Porto União. E hoje, até pelo que eu sei, a Câmara de Vereadores de Porto União não aprovou, o prefeito não mandou nenhuma mensagem para o Poder Legislativo com a instituição da referida taxa. Me perguntaram também, vou pegar aqui as perguntas, sobre essa questão constitucional. Quando chega um projeto de lei nessa Câmara de Vereadores, ela passa pelo crivo dos vereadores de uma comissão de qual eu faço parte, Comissão de Constituição e Justiça. Ele é um crivo preventivo e não repressivo. Pode ter muitos erros, sim, no crivo preventivo de uma lei, até pelo fato de muitas vezes vem em regime de urgência. E todos nós, vereadores, não temos o tempo necessário para fazer pareceres legais de 411 artigos, quando um só pode dar uma monografia de curso. Contudo, existe o crivo constitucional repressivo, que daí já passa para o Poder Judiciário, que dá o parecer final sobre essa questão. A questão é polêmica. Existem estados no qual os tribunais de justiça consideram a taxa ilegal. Outros lugares estão considerando a taxa legal. Mas, para ser legal, existe todo um aparato administrativo anterior e posterior à lei. Não apenas a criação da taxa. Todos se lembram, aliás, todos não, os com mais de 35 anos de idade, se lembram que nós tínhamos a TIP, a Taxa de Iluminação Pública. Então, a TIP foi discutida por muitos e muitos anos na Justiça, até que o STF considerou a TIP uma taxa ilegal. E a TIP foi considerada legal porque ela não era divisível, que era um serviço prestado pelo município e não era divisível, você não podia ver quem estava exatamente utilizando ela. E toda a taxa precisa ser divisível, saber quem está usando, quanto está gastando,
para a aplicação daquele serviço. Só mais um minuto, senhor presidente. Diante a ilegalidade da TIP, criou-se uma contribuição, a COSIP, lá no artigo 145 da Constituição. É por isso que nós continuamos pagando a iluminação pública, mas não mais como taxa, e sim como contribuição que foi instituída pela Constituição Federal. E a última pergunta, tem diversas, mas a gente tem 15 minutos para debater sobre o assunto, que saída que tem para resolver o problema. Eu acho que a saída, o primeiro passo para uma saída, para uma divulgação, esses alunos nos deram a lição hoje, que é começar a discussão, que nunca é tarde para você começar uma discussão sobre algo que pode estar errado ou que pode estar certo. A população queria isso, a população não queria que aprovasse ou não aprovasse, mas queria uma discussão com a participação popular, com assembleias aqui nessa Câmara de Leis. Então, para terminar, nunca uma lei deixa a perpetuidade. Então, ela pode sim ser alterada. Inclusive, a nossa lei orgânica, no artigo 43, diz que quando trata-se de lei complementar, cabe aos próprios vereadores averiguarem a sua iniciativa. Cabe até a iniciativa nossa, porque é uma lei complementar dessa Câmara de Vereadores, após uma discussão popular, porque assim como tem centenas e centenas e centenas de pessoas contra, pode ter pessoas também favoráveis. Temos que escutar os dois grupos, para entrarmos na melhor solução possível para o cidadão de Dona Vitória. Eu entendo pessoalmente que para isso já existem impostos. Os impostos devem suportar esse tipo de despesa. E mais, entendo que essa taxa devia ser facultativa. Quem quer contribuir com o Corpo de Bombeiro, que acha importante, assim como eu acho, eu de forma facultativa, com o maior prazer, eu contribuiria e vou contribuir com o Corpo de Bombeiros, mas não podemos de forma alguma obrigar a população, que já suporta impostos altíssimos, a mais essa taxa, e mais numa época totalmente imprópria. Muito obrigado, boa noite a todos.